Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex, para continuarmos aqui com a leitura da Bíblia Sagrada. Nós iniciamos a leitura no primeiro livro do Novo Testamento, como fizeram a divisão da Bíblia, que relata a história de Yeshua, a história de Jesus. Nós já lemos o capítulo 1, agora nós estamos no capítulo 2. Se você ainda não quiser acompanhar os outros, você manda uma mensagem no 61 99119 2421 que eu enviarei para você, beleza? Vamos lá então. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pessoal, só para você ver que interessante isso aqui, que tem uma referência sobre a estrela, que viria nascer. E essa referência, com certeza já havia uma tradição, uns ensinamentos que ia nascer que ia trazer uma paz, que ia salvar o povo dos pecados, Então, no livro de Números, no capítulo 24, no verso 17, fala bem assim, olha a profecia aqui. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um centro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. Beleza? Então ali você vê que tem uma profecia sobre essa estrela, E magos, interessante que eu estava vendo aqui sobre magos, esses 3 magos que vieram, eles provavelmente é de uma tribo sacerdotal da Pérsia, Irã, por causa da data da astrologia, E em Daniel 5:11, você vê que os magos, eles eram pessoas de honra. Daniel, vou ler aqui para você ver, Daniel capítulo 5, verso 11, vamos lá. Existe uma pessoa no teu império que tem o espírito dos deuses santos. No tempo do rei, teu pai o achava que ele possuía uma inteligência e uma luz parecida com a sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu pai, fez dele o chefe dos sábios da Babilônia, dos magos, dos feiticeiros e dos astrólogos. Então, você vê que os magos, eles estudavam as estrelas, essas coisas, E Daniel, ele foi constituído chefe, de todo esse pessoal, pela sabedoria que existia nele através do Eterno, Então, vamos continuar. Verso 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Messias. Você vê aqui também claramente que o rei, ele tinha acesso aos sacerdotes, eles tinham acesso aos mestres da lei. O rei, ele dominava tudo, nessa época. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes, você vê essa profecia se cumprindo, Ele próprio falou que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Verso 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Enviou a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisa-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrada que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre um lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheu-se de alegria, de júbilo, Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Interessante aqui, pessoal, que quando a pessoa realmente ela tem um encontro com o Yeshua, ela recebe esse gozo, ela recebe essa alegria, entendeu? Quando ela tem um encontro verdadeiro com ele. Verso 12. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, tornaram a sua terra por outro caminho. Então você vê que o Eterno enviou um anjo, visitou eles em sonho para que eles não viessem não fossem pelaquele caminho. Então você vê que o Eterno fala conosco através dos sonhos. Nós só temos que estar atento para poder entender o que ele quer falar conosco. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: Levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Aqui, pessoal, você vê também que o rei, ele não está, vamos dizer assim, na vontade do Eterno, Porque ele está querendo matar uma criança. Então, pode ser que ele está dentro do coração dele com um desejo que o próprio diabo coloca esse desejo no coração do homem para matar. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouvi uma voz em Ramá, choro de grande lamentação, e Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levanta-se, tome o menino, a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ouviu que Arquilau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes. Teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Você vê aqui, pessoal, no livro de Mateus, nós terminamos o capítulo 2, claramente algumas profecias se cumprindo, através de Yeshua, através de Jesus. Então, nós temos que ter essa compreensão que neste momento que está o Evangelho de Mateus, Yeshua, ele está vivendo ainda na época da lei de Moisés. Isso é muito importante a gente ter essa compreensão. O Novo Testamento, na realidade, ele inicia depois que Yeshua
morre e ressuscita, lá na crucificação, onde o véu se rasga. E mais tarde nós vamos chegar lá. Quando nós estivermos chegando, nós vamos compreender aonde que começa uma nova história. Beleza? Fique na paz, terminamos o capítulo 2 e que o Eterno possa estar abençoando e abrindo o nosso entendimento para a compreensão da sua palavra. Fique na paz e um grande abraço.